Gente, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Colados na videira, cola na videira é um convite. Se você tá aqui, é porque você tá colado na videira, você quer colar na videira, você quer aprender com a videira. Então cola na videira é um convite. Videira é uma árvore, né? Se você olhar para agricultura. E se a gente está falando para colar na videira, nós somos ramos. E Jesus de Nazaré disse: eu sou a videira verdadeira. Então a gente está aqui para aprender com ele. A fé se aprende. A fé se aprende é aprender a palavra dele. É aprender o que sai da boca dele. É isso. E quando a gente aprende, a gente começa a se convencer de que nós somos amados por Deus. Esse é você. Quem é você? Quem sou eu? Hoje eu entendo de forma convicta, porque ele me faz entender de que eu sou amado por ele. Eu não sou o Bruno que faz os devocionais, eu não sou o Bruno que fez transição de carreira, que trabalhou quase 15 anos no mundo corporativo. Eu não sou o Bruno que é empresário hoje, sócio da esposa da Bruna, que sou pai. Não. Antes de tudo, eu sou amado por um Deus que é meu pai. E ele foi revelado por Jesus. Quando eu olho para a videira, eu olho para o Pai. Quando eu converso com Jesus, eu estou conversando com meu Pai. Isso é muito forte. E é esse conhecimento, você que está no YouTube aí, é esse conhecimento que Deus está lançando na nossa geração. É esse o conhecimento que ele está lançando nessa geração. Então a própria Bíblia diz que o meu povo, Bruno, morre por falta de conhecimento. E é este conhecimento. Você vai entender mais um passo hoje. De que Deus é perfeito em tudo que ele faz. De que sim, ele é pontual. Ontem a gente colocou uma enquete no Instagram. Deus é pontual. Sim ou não? Eu vivo essa palavra ou eu quero acreditar e viver nessa palavra? Então, quando você tiver dentro de você a convicção que o próprio Deus vai colocar em você, você só precisa buscar e pedir. Quando você tiver a convicção que Deus é pontual, eu creio que tudo já se resolve para você. Não resolve não? Pensa aí comigo, você que está no YouTube. Enquanto você pensa, pega a sua Bíblia, por favor. Abra ela no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 27 até o 29. Isaías 40, 27 a 29. Antigo Testamento aí na Bíblia. Quando você vai pegando aí, deixa eu dar bom dia aqui pro pessoal que tá ao vivo aqui com a gente. Gabi Vargas, bom dia. Como é que vocês estão? Maria das Graças, Lulu, Silvana, Carol Testoni, avante palestra, bora. Boa sexta-feira para vocês. Juju Correale, Heloísa, Lumayuma, Jefferson, Oderley. Quem tava ontem? Quem assistiu o testemunho do Oderley e da Gabi Vargas? O testemunho com esse Deus revelado no Cristo. O bom Pai. Quem tava ontem? Bom dia, gente. Quem não tava, ficou gravado no IGTV, no Instagram aqui, nos últimos 2 posts, e no YouTube. Já subimos tudo lá para que almas sejam alcançadas em nome de Jesus, para a honra e glória dele. E aí, gente, quem pode anotar para mim aí Isaías, capítulo 40, deixa eu botar uma música aqui pra gente. Já tá aqui. Eu, Sheilinha, Kel Souza, Dani Nakamura, Silvana. Bom Pai. Vamos orar, gente?
Obrigado, Lu. Ei, a fé se aprende. Como é que eu ativo a fé, Bruno? Rapaz, primeira coisa, eu gosto de uma palavra que se chama inerrante. Mas eu só soube que isso daqui é inerrante, ou seja, não há falhas, quando eu comecei a me lançar para conhecer esse livro. Fazendo os devocionais, que nada mais é do que ler, meditar, ouvir e praticar. Então, quando eu comecei a me lançar para conhecer isso aqui, um livro milenar, a Bíblia Sagrada, eu entendi que este livro é um livro sobre Jesus. Eu entendi, não por capacidade minha, mas por revelação divina. Anota aí. Quando você ler a Bíblia, não é leitura de entendimento seu. É revelação divina para você. E nós estamos juntos aqui lado a lado para poder ler juntos, meditar juntos. Nós estamos aqui há 506 dias, irmão. Isso tem que mexer com você. E obviamente não mexer para me dar parabéns. Sai de mim, sai de mim. Enxergue que Deus está chamando essa geração. 506 motivos. 506 motivos para nós não esquecermos quem Ele é. Para nós aprendermos quem Ele é. Para nós andarmos com Ele. Então que você ouça a voz de Deus neste devocional. Se você puder fechar os seus olhos, você que está no YouTube, você que está aqui no Instagram, esse é um momento de aprendizado, um momento que a gente está recebendo o maná dos céus, um maná que não nos alimenta apenas para o dia de hoje, apenas para esta vida, mas um maná que nos alimenta hoje, mas que aponta para que nos leve, Ele nos leva para uma vida que é eterna, irmão. É muito bom isso. Ter essa certeza é muito bom. Agora você que está aí, eu não sei como é que você chega aqui. Eu quero te dizer uma coisa. O Pai que estás nos céus, que talvez você ainda não conheça Ele, Ele te chama até aqui, pelo nome. É isso aí. Você que está no YouTube e no Instagram. Ei, isso aí é só um meio para chegar até você. Para o Pai poder falar com você e revelar para você, filha, filho, eu te capacito para você entender a minha palavra. Você só precisa estar aqui e você chegou. E quando você começar a se lançar para isso, nós estamos aqui, centenas de pessoas já foram abençoadas por aprender essa fé, por colar na videira e crer de que Ele é sim o único caminho, a verdade e a vida. Como é que eu vou falar para uma pessoa que Ele é o caminho, a verdade e a vida se a pessoa não conhece Ele? Ela vai ficar até com raiva. Minha esposa tinha raiva, eu não entendia. Então pronto, aí. Então Jesus fala conosco, coloca a consciência onde não tem consciência, coloca a resposta onde está precisando, onde tem dúvida, Jesus. Jesus se revela para todo mundo dessa sala. Esse é o meu pedido, esse é o nosso clamor. E que cada palavra que sair da minha boca, que seja sua e não minha. Eu não quero falar aqui por linguagem de sabedoria minha. Eu quero falar aqui, Jesus, pelo poder que há no Teu nome, pelo Espírito Santo. Para que a fé de todos aqui possa ser ativada no dia de hoje, caminhando para a eternidade. Que essa fé seja ativada pelo poder que há em você, Jesus. E não em mim. Amém. Amém. Rapaz, fala aí, eis-me aqui. Fala aí, eis-me aqui. Me ajuda, por favor, a comprar uma alimentação? Ajudo, Sá. Ajudo. Já te ajudei, não já ajudei não? Manda um direct pra mim, mas antes, você vai receber um alimento que vem dos céus. Um alimento que não é comida e bebida, mas é eterno. Como o próprio Jesus disse, presta atenção vocês que estão nessa sala. Essa mulher já foi usada por Deus já. Sarinha, manda um direct pra mim aí. A gente já falou, não já não?
Quando Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, uma mulher rejeitada, uma mulher que não tinha identidade divina, tinha uma identidade humana, tentava buscar identidade em homens. Ela já estava no 5º homem. Chegou um momento que os discípulos chegaram com comida para Jesus e falou: Jesus, come, você está com fome. E aí Jesus ele só responde assim, ó. Presta atenção, você que está chegando aí. Hoje pode ser a melhor sexta-feira da sua vida. Já abriu sua Bíblia, mas olha. Sara que pediu ajuda aí para comer. E todos que estão nessa sala. Todos. Eu, minha casa, Betina, Beatriz, todo mundo. Olha só. Presta atenção, olha como a nossa geração é a geração que vai ter um novo entendimento do que é viver, irmão. Olha só. Então os discípulos começaram a dizer entre si. Não, perdão, volta aqui. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: Jesus, mestre, coma! Exclamação. E aí Jesus responde: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Aí você vai falar assim: Bruno, mas eu estou morrendo de fome, eu preciso de comida material. Eu sei, mas essa comida material, ela não vai te satisfazer de forma eterna. Essa comida material, ela é momentânea. E claro que você vai comer, mas também se você decidir, se você pedir a experimentar algo divino, você vai receber essa resposta. Jesus disse: então tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Eles não conheciam ainda, mas eles experimentaram algum tempo depois. E aí ficaram na dúvida: será que alguém trouxe algo para ele comer? Perguntaram, entre eles estavam falando. E aí Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, o seu projeto. Jesus está dizendo: a minha comida não consiste naquilo que seus olhos veem. Jesus está dizendo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A fé é obediente. Muitas vezes a gente passa necessidade nessa vida, seja em alguma área, qualquer área da nossa vida. Necessidade familiar, necessidade de relacionamento, necessidade de dinheiro, necessidade de comida mesmo, necessidade de um monte de coisa. Porque a gente não aprendeu a ser obediente a Deus. A gente segue a nossa vida totalmente diferente daquilo que Ele já tem para nós. E a gente só se lasca. Então presta bem atenção todos que estão nessa sala. Isaías capítulo 40, versículo 27 diz assim, ó. Vem, Espírito Santo. O meu caminho está encoberto ao Senhor. E o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Interrogação. Vou ler de novo porque isso aqui é uma pergunta. É uma dúvida que o povo de Israel estava tendo. E talvez você esteja exatamente com essa dúvida. Por conta do quê? Necessidade. Necessidade espiritual, emocional, física. Necessidade, você que está aí. Necessidade de dinheiro, necessidade de comida, necessidade de emprego, necessidade de saúde. Necessidade de homem, de mulher, de marido, de família, de filhos. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje. O que eu sei é que Deus me trouxe até aqui para satisfazer a necessidade de muitos. Mas não pense que é essa necessidade aí que você está pensando. É melhor do que isso daí. Isso que vem na sua cabeça: ai, será? Eu tô necessitada do emprego. Eu tô necessitado de um bom resultado no meu trabalho. Eu tô, viu, irmão? Mas não é essa necessidade que Ele quer matar hoje, que Ele quer resolver hoje na sua vida.
Deixa de lado qualquer distração. Deus já está falando aqui com você. Talvez você ainda não percebeu. Alguns já estão mandando check aqui. Mas deixa eu te dizer. Tira qualquer distração. Não seja como Jesus ensinou. Não seja como Marta. Seja como Maria. Eu amo Marta, mas eu não tenho acesso a Marta. Eu tenho acesso a Maria, a irmã dela, que decidiu se inclinar aos meus pés e ouvir o meu ensinamento. E é isso que nós estamos fazendo aqui juntos. Você não está aqui inclinado aos meus pés, misericórdia. Você não está inclinado aqui para ouvir os meus ensinamentos, é os ensinamentos daquele que é eterno. Então faça mesmo a pergunta, já começa agora fazendo a pergunta. Você que está aqui no Instagram e no YouTube. O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? A gente vai falar sobre isso. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Você quer uma força diferente hoje? Você está cansado e você quer ser fortalecida? Você está cansado de dúvida? Está cansado fisicamente? Deus tem falado conosco sobre cansaço, acho que desde quarta ou terça-feira dessa semana. E eu creio que Ele vai continuar falando, porque a nossa geração está cansada. Esse Deus, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Todo mundo que está sem vigor, Ele multiplica as forças. Você precisa disso? Não, não preciso. Então vaza, ué. Você vai se frustrar de ficar aí. Não, eu preciso de força. Eu preciso que algo dentro de mim seja multiplicado. Se eu fosse você, eu falava assim: Senhor, multiplica aquilo que precisa ser multiplicado dentro de mim. Eu nem sei, eu quero que você avalie. Mano, essa fé deixa a gente totalmente livre. Esta fé ensinada por Jesus te tira de todo e qualquer tribunal humano. E eu quero te dizer uma coisa: muitos dessa sala estão acompanhando as Olimpíadas. Eu tenho acompanhado pouco. Eu acho que é a Olimpíada que eu mais acompanhei, que eu menos acompanhei. Mas eu acompanhei algumas coisas. E eu não sei se vocês perceberam, os atletas estão cansados. E nós temos justificativa racional para isso. Eu já fui atleta, irmão. Eu fazia triatlon durante 8 anos, fui atleta amador, já fiz maratona, 42 quilômetros. Aliás, falei pra Bruna, essa semana fez 3 anos da minha última prova, que foi uma maratona, 42 quilômetros correndo. E os atletas estão cansados. E eu ouvi de um atleta, o seguinte: ô Bruno, eu não choro por fraqueza. Eu tô chorando, mas eu não choro por fraqueza. Eu até anotei aqui, ó, pra gente falar. Eu não choro. Deus tem mostrado muitas coisas nas Olimpíadas, né, Bruno? Demais. Deus é um Deus de detalhes. E Deus está falando com essa geração. O problema é que a gente não quer ouvir. E às vezes não é nem que não quer, a gente não aprendeu a ouvir a Deus. É isso aí. Por isso que a gente fala: a fé se aprende. A gente não aprendeu a ouvir a Deus. Então eu mesmo não julgo ninguém. Quem sou eu? Fui um jumento desgovernado até 29 de agosto de 2018. Um jumento desgovernado que comecei a aprender a ouvir a voz de Deus e ainda continuo aprendendo e não quero parar de aprender. Ai, Bruno, cadê a voz de Deus? Você escuta? Bruno, bom dia. Não. Aqui, ó. A voz de Deus está disponível para essa geração. Mas nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus. Desse Deus que é eterno, que está escrito aqui. Então, olha, esse primeiro verso, eu quero te dizer uma coisa. Israel, a Bíblia no Antigo Testamento mostra, basicamente, o plano criacional. E depois, boa parte do Antigo Testamento mostra, já vou chegar nas Olimpíadas, mostra a história do povo de Israel. E quando a gente estuda a história do povo de Israel,
a gente se identifica com essa história. A oscilação de Israel é a mesma oscilação de nós seres humanos aqui no Brasil. Até porque Israel é um país formado por Deus, que é formado por quê? Por pessoas, né? Seres humanos. Então o ser humano ele oscila, é claro. Então quando a gente estuda a história de Israel, a gente percebe que Deus, o agir de Deus, o agir disponível de Deus para nós. Deus tirou o povo da escravidão, Deus colocou eles num deserto e Deus levou eles para a terra prometida, que sim, ali começou a ser formado Israel. Então Deus em 2021 ele continua tirando pessoas de escravidão emocional, de escravidão espiritual, de escravidão principalmente emocional, que é a depressão, a ansiedade, a necessidade de aprovação, busca excessiva por resultado, satisfação apenas por resultado positivo. Eu não sei qual é a escravidão que você está vivendo. Você está sendo escrava do quê em 2021? Vício, eu não sei o que é que você está sendo escravo. Ontem você viu Jesus tirando um homem do álcool, do escravo do álcool. Tirou o dele aí. Vai lá ver o testemunho dele. Tá gravado. Em 2 lugares para não ter dúvida. Então, e aí, quando Deus tira você da escravidão, ele te faz andar em um deserto. E dependendo da forma que você anda no deserto, independente da sua disposição de andar no deserto, dependendo do seu relacionamento com Deus no deserto, você pode ficar mais ou menos tempo. E depois você é lançado para a terra prometida. Foi assim com o povo de Israel. Mas quando eles chegaram na terra prometida, eles esqueceram de muitas coisas de que Deus tinha feito. E eles esqueceram principalmente que é a essência da vida, que é o que está escrito na palavra: intimidade com Deus. Rapaz, desde a primeira página até a última página, esse livro ele é sobre Jesus, a Bíblia, irmão. E tudo que ele quis fazer foi revelar a Deus como um pai, nos salvar, nos colocar num caminho de vida eterna e falar assim: olha, nós queremos intimidade com vocês, pessoal aqui do Instagram. Você tem que imaginar Jesus querendo intimidade com você, irmão. Deus quer se relacionar com você e comigo. Não uma vez por semana, nem 2, mas todos os dias. Ele quer conversar com você. Era assim com Adão, todo dia ele descia: Adão, como foi seu dia? Então, só que chegou um momento que o povo de Israel, por distanciamento de Deus, e por problemas em geral, eles começaram a questionar: será que o meu caminho está encoberto a Deus? Será que o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Ou seja, talvez seja o seu questionamento. Será que eu estou esquecido? Será que Deus não me vê? Será que a minha vida está encoberta ao ponto de Deus não poder me enxergar? Para pensar aqui. Talvez seja o seu questionamento, presta atenção. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas Israel estava com necessidades nesse exato momento. Israel é você e eu, irmão. Israel é você e eu aqui. Vamos entrar junto nessa história. São 3 partes. Deus está querendo falar com você hoje, irmão, e vai te dar a resposta melhor do que você imagina. Fica tranquila. Será que o meu caminho, será que a minha vida está encoberta ao ponto de que Deus esqueceu de mim? Eu estou passando despercebido? O mundo tem bilhões de pessoas. Alguém sabe aí? Quantas bilhões de pessoas tem o mundo? Quantas? Eu já escutei: Bruno, Deus está preocupado com a fome da Etiópia. O que a pessoa quis dizer? Eu estou andando nessa vida despercebido de Deus. Deus não me enxerga, Bruno. É isso que essa pessoa quer dizer quando ela fala isso. E não é culpa dela, mas é a falta de informação que faz com que ela pense que é isso aí. Por isso que Deus, em vários momentos, ele disse assim, lá no livro de Oséias, o profeta Oséias: Oséias, o povo está morrendo. Isso continua valendo para 2021. O povo está morrendo emocionalmente, principalmente emocionalmente,
Mas espiritualmente também a alma está perdida. Por quê? Porque falta me conhecer. O povo entende, aí Deus fala lá no livro de Oséias. Presta atenção, só um gancho e a gente volta. Presta atenção. Deus fala lá no livro de Oséias. Deixa eu pegar essa outra Bíblia que ela já está viciadinha, a gente já consegue achar mais rápido. Ó, lá no livro de Oséias, Deus fala assim, ó, anota aí. Quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus está querendo... Deus está querendo menos sacrifício e mais intimidade. Anota aí. Deus está querendo mais sacrifício. É mais intimidade do que sacrifício. Ou seja, mais desejo de se relacionar com Ele do que fazer coisas para agradar Ele. É forte isso. Então quais são as suas dúvidas em relação a Deus? Ontem eu coloquei... na hora eu estava no... Onde que eu estava ontem? Eu estava na farmácia e me veio assim, Deus é pontual, Bruno. Eu sou pontual. Eu falei, meu Deus, se a gente entender, é o Espírito Santo que está confirmando com você, Tati. Ele está falando com você. Isso é bom demais, né? Bruno, esse capítulo agora, eu li esse capítulo agora há pouco, ele está confirmando mais uma vez. É isso aí. Quando você está lendo uma palavra aqui, um verso da Bíblia, e alguém vem naquele mesmo dia, ou alguém vem e traz essa mesma palavra, é porque Deus está confirmando. Isso é muito forte. Isso traz uma paz e uma alegria que excede qualquer entendimento. Não tem entendimento, tem experiência, viver isso. Receba aí, mulher. Então, eu tava lá e aí Deus vai dizer, eu sou pontual, Bruno. Eu falei, cara, se eu viver isso, Deus, essa simples frase, você é pontual, eu creio que eu vivo em paz e com alegria. Você crê e vive essa afirmação, Deus é pontual? Porque o povo de Israel nesse exato momento está falando assim, não, Deus ele não é pontual, ele está atrasado, ele nem me vê mais. O nosso caminho está encoberto a Deus. Vocês estão entendendo isso? Ele não me vê mais. Isso é um caso perdido. E aí Deus chega e fala assim, olha, é uma pergunta. Então, você tem muitas perguntas. Você tem muito questionamento. E Deus está também te fazendo uma pergunta antes de te responder. Será que você não sabe ou nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Será? Ó, você tem que, quando você lê isso aqui, cara, será que eu conheço? Será que eu ouvi falar desse Deus que é eterno? Será que eu sei que ele criou os confins da terra, ou seja, os quatro cantos da terra? Será que eu conheço esse Deus? Será que eu me relaciono com esse Deus? Será que eu sei que ele não se cansa? Será que eu sei que ele não se vadiga? Esse Deus, criador de todas as coisas, ele não cansa. Quem cansa sou eu. Quem cansa é você, ele não. Por isso que Jesus fala, tá cansado? Vem a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? Por que Jesus disse isso? Porque eu criei os confins da terra. Eu sou um Deus vivo, eterno, que não se cansa. Só que Jesus ele continua, aprendam de mim e eu darei descanso para sua alma. Ou seja, a fé se aprende. Ou seja, Deus está nos levantando aqui, nesta geração, em 2021, para nós aprendermos quem Ele é. Que Deus é esse que é vivo, que é eterno. Nós temos que questionar, nós temos que perguntar, você tem que perguntar. E as respostas estão aqui.
Então não se preocupe se ninguém te ensinou a ler a Bíblia, porque é verdade, você está só falando um fato. Você está preocupada com o quê? Você está falando um fato. Às vezes a gente fica preocupado com fatos, irmão. Fato é fato, fato dá fato. Vai para frente, irmão. Olha para frente. Não fica olhando para trás, porque se é fato, já foi. É fato que ninguém me ensinou a ler a Bíblia, mas nós estamos aqui para aprender. Deus usou um porteiro do meu prédio, que inclusive é pastor da Assembleia de Deus, para me ensinar a ler a Bíblia, irmão. E teve um momento que eu achava chato ele ficar insistindo, Bruno, leia a Bíblia. Eu achava chato, Silas, chato. Meu Deus. Tá bom, vou ler. Não lia nada. E só fui ler, só fui conhecer quando eu me senti cansado e sobrecarregado, sem saída. E eu não me arrependo disso, porque foi por causa disso que eu conheci que Deus é esse, que amor é esse. Foi por causa do meu cansaço. Foi por causa do meu cansaço que eu fui conhecer quem Jesus é. Então, se você está cansada, eu só sempre vou ficar feliz de ouvir isso. Sabe por quê? Porque a gente vê a oportunidade. A gente não vê o problema, a gente vê uma oportunidade de você conhecer que Deus é esse. E vai valer a pena, porque no final você vai dizer como o Salmo 119, versículo 71 diz, o salmista: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse a tua palavra. Então você está passando por uma aflição? Tá. Você está passando por uma dor? Você está cansada? Eu não vou entrar nessa sua dor, eu não posso, senão nós dois vamos morrer juntos. Oxi, é igual salvar vidas. Você já salvou alguma vida no mar? Eu já tirei uma pessoa da arrebentação, não considero que salvei, porque eu acho que ela não ia morrer. Mas eu tirei ela de uma arrebentação de onda, numa prova de triatlon. O mar estava revolto, irmão. Nem era para deixar a gente largar, mas largamos. Graças a Deus, não vi a hora dele me tirar do mar. Mas presta atenção, quando você vai salvar alguém que está se afogando, se você, como salva-vidas, se você não prestar atenção, essa pessoa vai apoiar em você e vai querer te afogar para salvar a vida dela. No resumo da ópera, vocês vão entrar numa luta e vocês dois vão morrer. Vocês podem os dois morrer. Então, se você entrou nessa live, você que está no YouTube também, você está cansada, desgraçada, problemática, você está com um BO aí, irmão. Casa caiu. É isso aí, a casa caiu aqui também. Tinha caído aqui. Mas ela foi restaurada. E eu quero te dizer que bom, eu não vou entrar nessa sua energia aí. Deus me trouxe até aqui para que você saia daí. Começa a ter essa consciência. Começa a ter esperança em nome de Jesus, de que olha, um dia você vai vir aqui, assim como o Oderlei, a Gabi Vargas, e a Salete, e tantos outros que vão vir, a Rafa Tavares, e tantos outros que inclusive estão nessa sala, que vão vir dar o testemunho e vamos deixar gravado. Nós vamos ser a geração que vai chegar e vai falar o seguinte: olha só, foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse a tua palavra. Se eu não tivesse viciado, compulsivo, prostituto, mentiroso, se eu não tivesse carregando culpa, se eu não tivesse traído a minha esposa, se eu não tivesse ter perdido tanto dinheiro, se eu não tivesse passado por tanta aflição, eu não teria vindo aqui. E eu quero te dizer uma coisa: se deu jeito aqui, dá jeito aí, porque Deus, esse Deus revelado aqui, não faz diferença entre pessoas. Nós somos filhos dele. O problema é que você não crê que você é filho e filha de Deus. Eu creio sim, crê nada, você fica chorando pelos cantos. Como que você crê? Como que você crê que você é filho e filha de Deus se quando vem a dúvida você não conversa com o seu pai que está nos céus? Como que você crê? Você só acredita. Eu era assim. 2 anos em depressão, quase me matei por 3 vezes, largado nesse sofá aqui. Por isso que a gente faz o devocional na varandinha de guerra. Só acreditava que eu tinha um Pai Nosso. Só rezava a oração do Pai Nosso de forma decorada. Só fazia tudo de forma decorada, automática. Até o dia que eu cansei. E fui pro meu escritório. No meu escritório, hein, pra você ver que não tem lugar. Foi no escritório. Aqui na sala Cássia, eu não tenho mais escritório. Tudo bem. O que eu tenho dentro de mim me satisfaz. E é isso que ele quer fazer. Você está sem dinheiro? O que ele quer colocar dentro de você te satisfaz.
Eu também, irmão, tenho muito problema. Tem coisas que eu queria ter e não tenho, mas hoje o que eu tenho dentro de mim me satisfaz. E só Deus conhece o meu coração. Então só Deus sabe se o que está saindo da minha boca é verdadeiro. Você não sabe. E nem precisa saber, e nem eu preciso saber. Mas Deus me trouxe até aqui para que você saia desse devocional, tanto no ao vivo quanto no gravado, satisfeita, satisfeito. Como o apóstolo Paulo, que era um jumento, era desgovernado. Um apóstolo, irmão. Apóstolo, ele matava a gente? Matava, irmão. Mandava matar, mandava prender homem e mulher, torturar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, esse aí, o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele respirava morte. Ele respirava raiva. Está escrito isso na palavra, estudamos esses dias aí. É ou não é? E aí, Jesus entra na história do apóstolo Paulo. E aí, depois que o apóstolo Paulo conheceu isso aqui, ele teve uma experiência aonde ele concluiu: foi bom ter passado por tanta aflição, foi bom ter passado por tanta coisa, porque agora eu tenho uma experiência com Deus vivo, que é eterno, que me faz entender que eu não estou andando na vida sozinho. Ele me faz entender de que eu não estou despercebido aos olhos dele. Você está entendendo isso? Que Deus está falando com você ou não está? Não é possível. Você não está assim, né? Meu Deus. Você não está assim aí, você que está no Instagram. Você não está assim. Se tiver misericórdia, olha aqui. Você está chorando já porque o Deus vivo está falando com você? Você já está ficando alegre porque o Deus vivo está falando com você? Se não tá, presta atenção. Eu escutei uma frase, agora voltando às Olimpíadas, eu escutei essa frase, eu falava isso demais, eu até escrevi aqui. Olha só. Ô Bruno, eu não choro por fraqueza. Eu estou cansado de ser forte, por isso que eu choro. É isso aí. Eu não choro por fraqueza, Bruno. Eu choro porque eu tô cansado de ser forte. É isso que os atletas estão passando nas Olimpíadas. Por causa do contexto da pandemia, não treinaram ano passado quanto deveriam treinar, ficaram fechado como todo mundo ficou fechado, né, em quarentena. Tudo isso causou muito estresse para os atletas. E na hora do vamos ver, na hora da competição, eles espanaram. Mas não é que espanou porque eles são ruins. Claro que não. Mas eles cansaram de ser forte. A Simone Biles desistiu de entrar em 2 provas. E não é que ela desistiu, ela priorizou cuidar dela, véio. Que se dane aí a competição. Ai, Bruno, mas você não sabe o que é. Eu já fui atleta, irmão. Eu sei sim. Agora eu quero te dizer uma coisa. Teve um dia, que eu acho que foi o dia que eu mais despiroquei, que foi um dia que eu chamei a minha esposa e veio um tio meu, que foi a figura de pai pra mim durante muitos anos. Aliás, eu projetei ele como pai durante muitos anos e isso causou problema. Mas a partir do momento que eu percebi isso, a gente foi cuidar disso, terapeuticamente falando, pra não projetar nele meu pai, né? Você tá projetando o pai em alguém? Você tá projetando o seu pai em alguém? Não faz isso não, que você vai cansar e você vai se lascar. Mas tudo bem. Talvez seja esse o acesso pra videira entrar na sua vida. Então, tô de boa. Porque vai valer a pena. Mano, essa fé é boa demais, mano. Dá uma paz, uma liberdade. Não há problema que a gente não enxergue solução. E sabe o que é isso? Não vem de mim, vem dele que habita em mim. E é ele que quer habitar em você, ué. Você mesmo que tá no sítio, tá na roça, você que tá na prisão, você que tá na farmácia, você que tá no carro, você que tá na sua casa top, na mansão, você que tá no AP top, você que tá, não importa o buraco, não importa se tá no palácio ou não importa se tá na favela, que se dane a favela e que se dane o palácio, que se dane Miami, que se dane Bertioga. Não tem nada a ver sobre essas coisas externas, tem a ver com aquele que quer entrar na sua vida, dentro de você. E te satisfazer, porque o apóstolo Paulo, ele disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Na situação que eu tinha dinheiro, eu tinha ouro, eu tinha prata,
E na situação que eu perdi tudo, eu estava preso, sendo maltratado, algemado. Eu aprendi a ter alegria na batalha porque eu recebi de forma divina, não por mérito, eu recebi aquele que verdadeiramente me satisfaz. Então, talvez você esteja chorando como os atletas estão maus, alguns, por estar cansado de ser forte. Talvez você, mulher que esteja nessa sala, você não chora porque você é fraca, você não é fraca. Só que o problema é que você está chorando por estar cansada de ser forte. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ter medalha de ouro. Não me contento com o segundo lugar, nem terceiro, nem quarto. Eu era assim. Tá vendo esses troféus aqui, ó? A maioria lá em cima, a maioria, eu não me satisfazia. Só teve um que eu peguei segundo lugar no Troféu Brasil de Santos, no ano. Eu fiquei feliz ali. O restante eu sempre estava me cobrando em querer mais. Não, eu fiquei em quarto, mas na próxima prova eu vou ficar em terceiro no mínimo, ou quero o primeiro. Sempre tinha que ter mais. Mais. Eu sou o único homem da minha geração, irmão. Eu tenho 2 tios que teve muito sucesso profissional no mundo corporativo, e eu entrei no mundo corporativo com essa pressão. Não por causa deles, claro que não, mas dentro de mim se criou essa pressão. Eu mesmo, irmão. Talvez você, mulher aí, tá se cobrando, você tem que ser forte o tempo todo, não é? Você, homem aí, tá carregando a família nas costas. Eu não sei. Eu sei que Deus me trouxe até aqui. E se Ele me trouxe até aqui para liberar essa palavra, é porque Ele ia trazer você até aqui. Ele não faz nada meia boca. Deus não faz nada pela metade. Ele não é malogrado, irmão. A palavra dele é viva e eficaz. Eficaz é eu entro e não deixo pendência. Eu faço por completo. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo? Eu estou cansada de ser forte. Agora é o seguinte, o problema é esse. É a gente chegar à conclusão que a gente está cansado de ser forte. Agora você vai receber a maior loucura do evangelho. Então, quando a gente chega nesse momento que a gente está cansado de ser forte, a gente tem uma tendência a chegar nessa situação de que, olha, eu estou construindo a minha vida e Deus esqueceu de mim. Só que a própria Bíblia, o próprio Deus está falando que, olha, eu sou o Criador de todas as coisas, eu sou um Deus que é eterno, eu sou um Deus que é seu Pai, e eu sou um Deus que não se cansa. Tá aqui, a gente acabou de ler. Será que você não sabe, vocês que estão nessa sala, todos que estejam ouvindo essa palavra, será que vocês não sabem que Bruno e Betina, será que vocês nem ouviram falar de que eu sou eterno, Criador de todas as coisas e que eu não me canso? A gente está há 506 dias aqui no Instagram, ouvindo, conhecendo, aprendendo e vivendo essa palavra, que é o mais importante. Quando você afirma, foi assim. Eu chamei esse meu tio, eu não concluí, né? Eu chamei esse meu tio e a Bruna, e eu tava despirocado. Naquele momento, naquele jantar, eu só expressava assim: eu estou cansado de ser forte. Eu estou cansado de ser forte. Fiz uma transição de carreira na força do meu braço, irmão. Não alinhei nada com Deus, nem conhecia. Era só balela que acreditava em Deus, mas não tinha intimidade. Fiz tudo no braço. O que você está construindo no seu braço aí? Talvez você aprendeu que se relacionar com Deus seja apenas em um dia da semana, talvez no domingo. Mas de segunda até sexta você tem que trabalhar sozinho, porque Deus honra os trabalhadores. Presta bem atenção, o trabalho é consequência da queda, irmão. Deus honra aqueles que estão próximo dele. Deus honra aqueles que têm intimidade com ele. E o restante, Deus não honra, Deus não tem acesso. Deus ama tanto que ele não entra invadindo. Deus está esperando você, que está cansado de ser forte. Sabe por quê? Isso é um problema? E aí eu aprendi na dor aí, quando eu estava cansado de ser forte. Quando eu decidi vir aqui, lá no meu escritório, eu comecei a aprender exatamente o que está no versículo 29 aí do livro de Isaías que a gente acabou de ler.
Olha lá, me sentindo fracasso, precisando de direção de Deus para ajudar meus netos. Não consigo mais sozinha. Claro que você não consegue mais sozinha. É isso aí, eu também não conseguia mais sozinho. Que bom que você chegou a essa conclusão. Que o primeiro passo para qualquer mudança, a gente precisa reconhecer, né? Eu tô cansado. Tem homens nessa sala que tem problema para dizer isso. Nós, homens, aprendemos que a gente tem que ser forte o tempo todo. E mulheres, ao longo do tempo, começou a ter que aprender isso aí, como essa mulher acabou de dizer. Como essa mulher acabou de dizer aqui, ó, não consigo mais sozinha. Ou seja, eu tô fazendo tudo sozinho. Eu tô toda cortada. Eu vim morar com um tio muito tóxico, muito ruim. Pronto. É isso aí. Você acredita que o Deus vivo pode entrar aí e mudar tudo de lugar para melhor? Você acredita que esse Deus vivo pode fazer você nascer de novo e, como consequência disso, alcançar a alma do seu tio que é tóxico? Esse Paulo, o apóstolo Paulo, ele era tóxico. Não só tóxico, como ele era assassino. Destruidor da fé, como diz a Bíblia. Mas para Deus não há nada impossível. Isso, quando Deus afirma isso, para mim nada é impossível, significa eu faço as pessoas nascerem de novo. Não é abrir mar, irmão, isso aí não mudou ninguém. Abrir mar, fazer prédio mudar de lugar, curas, isso aí não muda o ser humano. Faz você ter experiências de fé. Faz você experimentar a graça de Deus. Mas o que verdadeiramente vai mudar a sua vida e a minha vida é quando você entender que Jesus disse: é necessário nascer de novo, Nicodemos. Ele disse para um homem lá chamado Nicodemos, um nome meio estranho, né? É necessário nascer de novo. E quem faz isso sou eu mesmo, pelo Espírito Santo. Enquanto a gente não nasce de novo no Espírito Santo, e se você tem dúvida é porque não nasceu, busque que você vai achar, continue caminhando com ele que você vai achar. Enquanto a gente não nascer de novo, a gente vai ficar o tempo todo cansado. E eu não choro, Bruno, porque eu não choro porque eu sou fraco, eu choro porque eu estou cansado de ser forte. Mas a palavra de Deus está te dizendo o seguinte hoje, Deus está te falando. Eu fortaleço o cansado e multiplico as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Bingo! Olha aqui. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então se a Bíblia, por mais que você não creia ainda que é a palavra de Deus, ele vai te revelar já já. Talvez seja agora, né? É isso aí. Presta atenção. A Bíblia, Deus está falando conosco, nós cremos demais nisso. Ô Bruno, ô Bruna, todos dessa sala, do YouTube e do Instagram, eu fortaleço aquele que está cansado. Então a força não vem de mim, vem dele. Então para de falar, estou cansado de ser forte. Que bom que você afirma isso, mas chegou o momento de você dar mais um passo. Quando você fala, estou cansado de ser forte, como eu escutei e como eu dizia, minha esposa sabe na nossa intimidade, significa assim, eu tô cansado de querer ser Deus na terra. Porque o único que pode dar força para o ser humano é aquele que criou o ser humano. E o problema que Jesus veio resolver, o BO que Jesus veio resolver é exatamente esse. Ei, vocês não criaram o mundo não. Existe um Criador que, by the way, é o seu Pai. E eu, Jesus, eu vim religar vocês. Eu vim aproximar a humanidade, o ser humano, de Deus, de uma forma absurda de intimidade. Ao ponto de você andar na sua vida satisfeito em todo e qualquer lugar. Você pode estar em Miami Beach tomando um champanhe. Você pode estar na favela comendo um churrasco. Você pode estar lá na quebrada na Zona Norte onde eu conheço. Você pode estar onde você quiser. Não importa. Eu acordei hoje de manhã, depois do meu devocional, eu fui olhar um relatório meu, da minha empresa, e não fiquei satisfeito com o relatório. Na hora o Espírito Santo falou, mas não é o relatório que vai te satisfazer? Lembra, Bruno? É verdade, obrigado por me satisfazer. Não é o relatório financeiro que vai me satisfazer. Bruno, mas você precisa do resultado financeiro. O que eu preciso já está dentro de mim.
Deus quer colocar essa verdade dentro de você. Presta atenção, meu Deus. Ei, eu quero ouvir dúvida, não é possível. Agora é assim. Para que isso daqui entre, nós dependemos dele. Jesus, pelo poder que há no teu nome, eu clamo, eu rogo a ti, para que o Espírito Santo possa agora, nesse exato momento, dar um entendimento na mente. Coração troca, Jesus. Mas aqui, Jesus, não deixa essa pessoa esquecer. Troca os pensamentos dela. Renova, Jesus. Eu sei que se você sair daqui dessa sala e você continuar na sua vida normal, isso daqui não vai gerar fruto em você. Eu sei que se você sair daqui e viver o seu dia desejando os seus desejos, ou seja, satisfazendo os seus desejos da sua carne, isso daqui não vai nascer fruto aí dentro. Mas eu também sei, e é aqui que eu fico, eu não dependo de você que está aí do outro lado. Eu quero ver muito o seu testemunho, eu quero ver muito você falar assim, Bruno, agora não foi mais pelo que eu ouvi lá no Cola na Videira. Uma falou assim, não é mais porque eu ouvi lá o Cola, é porque eu tive uma experiência com Jesus. É isso que ele quer fazer aí. Mas mesmo você que vai sair daqui desse devocional e vai continuar fazendo as mesmas coisas, reclamando, murmurando, se vitimizando, olhando só para o problema, mesmo você que vai sair daqui e infelizmente ainda vai continuar lutando a vida no braço, tentando ser forte, eu oro em nome de Jesus para que você seja laçada, como o apóstolo Paulo foi. Jesus derrubou ele do cavalo, viu? Valeu a pena, o Paulo? Valeu a pena você ter caído do cavalo? Você se machucou um pouquinho? É. Mas valeu a pena? Muito. Ô Paulo, você ficou 3 dias cego, né? Dependente de Deus, né? Sim. Valeu a pena? Muito. Valeu muito a pena. Essa é a nossa geração, que vai sim passar por um monte de dificuldade. Claro. Jesus disse isso, irmão. Para de querer o mundo da Alice, País das Maravilhas. Nesta vida não existe isso, mas existe uma vida eterna nos esperando, que nós já podemos experimentar. A oração do Pai Nosso diz isso. Viva na terra como no céu. Já podemos degustar. Já existe uma possibilidade da gente degustar um banquete que está esperando a gente na volta do Cristo, irmão. Não vai ter mais choro, não vai ter mais Instagram, Facebook, YouTube, não vai ter mais comparação, não vai ter mais morte, não vai ter mais fome, não vai ter mais choro, porque nós estaremos em nome de Jesus na presença do Eterno. Então Deus só me trouxe até aqui hoje para que assim que como Ele fez na minha vida, que Ele faça na sua e que Ele comece a fazer na vida dos atletas que estão tentando ser forte. Eu tô cansado de ser forte. Essa é a geração que tá cansada de ser forte. Tem tudo, né? A gente tem tudo. Até McDonald's a gente tem. O povo de Israel não tinha McDonald's não, irmão. McDonald's é bom, não é? Tem uns que falam que não é. Eu quando ele era atleta, eu escondia. Não falava que era uma delícia. Porque atleta tem que falar que come salada. Era essa pressão que eu entrava, era essa pressão que eu tinha dentro de mim. Isso só me fez me cansar. E que bom, porque foi por estar cansado e não aguentando mais, fora todo o restante dos problemas, que eu conheci aquele que me dá força, que renova, que multiplica as forças. Ele não só dá, mas como ele multiplica, irmão. E é uma multiplicação maior do que a multiplicação da matemática, né, gente? Porque é uma multiplicação divina. Imagina isso. Testa isso. Experimenta isso. Chegou o seu momento. E o que eu preciso fazer? Está lá no versículo 31. A gente não leu, mas está no 31. Os que esperam em Jesus. Na videira, moça. Renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam.
Bruno, mas na minha Bíblia está escrito os que esperam no Senhor. Em 2021, presta atenção, esse Senhor já foi revelado, irmão. Jesus de Nazaré. Ele já foi revelado. É Ele. Você pode falar com Ele aqui. Jesus, você está dizendo que se eu esperar em você, Jesus, é assim que você tem que orar, como uma criança. Ele mesmo disse isso. Jesus, você está falando que se eu esperar em você, você renova minhas forças, multiplicando ela. Você vai fazer com que eu caminhe sem se cansar. Bruno, você não se cansa de fazer a live? Para de falar isso, irmão. Vem cá me dar um abraço que nós vamos rolar no chão de alegria. Não é de raiva, não. É de alegria. Você não se cansa de fazer 506 lives todo dia? Para de falar isso, porque você não está entendendo nada. Você está perdido, perdida. Vem cá que você vai entender agora. A força, o que me faz estar aqui, não vem de mim. O cola na videira não é meu. O dia que eu achar que isso aqui é meu, eu vou chegar a esta conclusão. Eu estou cansado de ser forte. Eu estou cansado de fazer o devocional e ajudar as pessoas. Eu estou cansado de passar essa fé para as pessoas. Eu não me canso, irmão. Sabe por que eu não me canso? Porque não é sobre mim. O eu tá fora. O eu tá no lixo. O meu eu. O seu, eu não posso falar nada. Mas o meu eu tá na privada, eu já dei descarga. Dá descarga aí, você! O meu eu já tá na descarga e eu já dei descarga. Eu só fiz isso porque eu cansei de lutar a vida na força do meu braço. Irmão, eu ganhava 15 conto por mês. Tinha um bônus de 80 a 120. Dependendo do resultado, podia margear ali. Tá bom, tá não? Pra mim tava ótimo. Comprei meu apartamento. Mas eu vivia cansado. Eu vivia arrastando chinelo. Vivia estressado. Vivia ansioso. Vivia preocupado. Vivia um monte de coisa, irmão. Bruno, e você não vive mais? Dessa maneira, não. Na hora que eu percebo que o cansaço vem, eu sei aonde eu vou. Eu sei quem está aqui em mim, eu sei quem habita em mim, na minha casa. E ainda que venham as dificuldades, Jesus me ensina a não olhar para elas, Ele me ensina a olhar para Ele. Agora deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não colocar o eu na privada e dar descarga, você vai continuar falando isso mesmo. Olha aqui, você tá dentro da minha casa. Tem gente nova aqui, não tá? Seja bem-vinda. Eu traí minha esposa. Eu era um mentiroso. Eu era viciado em pornografia, sexo e comida. Vivia no mundo da prostituição. Tô falando assim pra você entender, pra você ouvir. Tem Marta aí ainda, é? É possível. Eu cansei. Tinha que dar resultado o tempo todo. Bruno, mas o mundo é sobre resultado. Esse mundo que você vive. Eu não quero mais viver nessa vida desse jeito. Eu não quero mais viver nesse sistema fechado desse jeito. Tem que dar resultado. Os que esperam no Senhor renova as suas forças. As suas forças são multiplicadas se você decidir colar na videira. Não se sinta incapaz e nem será. Não é sobre você mais. Joga o seu eu na privada e dá descarga. Jesus quer que você viva uma vida livre. E essa liberdade, ela está limitada no próprio Jesus. Ou seja, você não vai mais conquistar sonhos que são seus. Os sonhos são dele. Olha que liberdade. Ah, Bruno, não é não. Liberdade é eu sonhar do meu jeito. Não, não é. Eu sei que eu já tive essa dúvida. Tá bom, então sonha do seu jeito. Beleza? Beleza. Conquistou? Conquistei. E o próximo sonho, qual é? Ah, ainda não conquistei. E aí? E se você não conquistar o seu sonho? Ah, eu vou ficar cansado, vou ficar frustrado. Então, e se você, que tal você colar na videira e falar assim, Jesus, quais são os seus sonhos para mim? Eu quero construir a minha vida alinhado com você. Alinhamento.
A fé que nos traz alinhamento com esse Deus que a gente acabou de ler, que é eterno, criador dos confins da terra. Este Deus não se cansa e nem se vadiga. Então, se você está colado com esse Deus, ele renova suas forças multiplicando elas. Isso não sai da minha boca, está escrito. Quem quer crer, crê. Quem não quer crer, não crê, ué. Mas quando você cansar, Jesus vai estar assim, ó. Vem, filha, deixa eu trocar logo essa mochila que tá pesada. Deixa eu trocar sua roupa, deixa eu te dar uma vida nova. Deixa eu trocar sua mentalidade, deixa eu fazer você enxergar a vida de uma outra maneira. Então, não há nenhum problema você falar que está cansada de ser forte. Mas chegou o momento de você não olhar mais para isso. Aí você vai dizer o seguinte, ó, para fechar aqui. Teve um grande líder de Israel que entrou na Terra Prometida, que liderou o povo para entrar na Terra Prometida, que se chamava Josué. Bruno, mas lá em Josué, inclusive eu tenho no meu Instagram lá, Josué capítulo 1, versículo 7, eu tenho lá, seja forte e muito corajoso. Quando Deus fala para você e para mim, Josué capítulo 1, versículo 7, tão somente seja forte e muito corajoso, ele não para por aqui. O problema é que você para por aí. O problema é a gente pegar a Bíblia e cortar ela. A Bruna fala muito isso, minha esposa. O problema é a gente assistir só trailer e não o filme completo. Se você pegar aqui, ó, Bruno, seja forte e corajoso. Tão somente, ou seja, somente seja forte e corajoso. Lascou. Em algum momento eu vou cansar. Em algum momento o meu eu ainda não foi jogado na privada e não foi dado descarga. Eu vou perceber isso. Por quê? Porque se você chega aqui, ó, e vai seguindo, olha só. Josué e todos dessa sala, Bruno e Bruna, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Presta atenção. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Então, para que eu seja bem sucedido, vai lá embaixo, ó, versículo 8. Não cesse de falar desse livro. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo o que nele está escrito. Então, você será bem sucedido. Então, para fazer um deparo aqui resumidinho para você, tão somente seja forte e corajoso. Medite na palavra dia e noite, para que você tenha o cuidado de viver segundo o que está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. Você entendeu? Então, para ser bem-sucedido e para prosperar, não é eu ser forte e eu ser corajoso. Nossa, Bruno, você é corajoso de ir lá e fazer a live, você é forte de ir lá e fazer 506 lives. Eu medito na palavra dia e noite, eu me relaciono com Deus dia e noite e acredito no que está escrito. E o que está escrito? Ele é minha força, Ele me dá a força. E eu concluo hoje, para mim, viver é Cristo. E se eu morrer, é lucro. Se cumpriu a palavra dele, que está escrito. Já não sou eu mais que vivo. O apóstolo escreveu isso, não por capacidade dele, mas por revelação divina, e ele já colocou isso em milhões de pessoas. E ele colocou na minha casa. Já não sou eu mais que vivo, mas Jesus vive em mim. Então o meu viver é Jesus. E se eu morrer, é lucro, porque não tem morte, é vida eterna. Mano, olha a liberdade de se viver. Aí você vai falar assim, ai, viver é Jesus? Eita! Sabia, fiquei até o final da live esperando a oração, mas eu sabia que esse cara era religioso e era crente, evangélico, católico, espírita. Para de fazer perguntas sobre religião aqui no Cola na Videira, irmão. Que isso? Aqui é sobre Jesus só. Jesus está fora. Ele não está fechado em nenhum sistema, irmão. Eu vou dizer de novo, ele não está fechado em nenhum sistema. Quando eu falo aqui,
Quando na verdade, quando a palavra diz, o apóstolo Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Jesus vive em mim. Ele está falando o seguinte: o meu eu foi desligado, foi colocado na privada e eu dei descarga. A minha identidade não é minha, é dele dentro de mim. O meu viver é dele e não eu. Então, o que é isso? É o que mais me encanta nessa fé. Desenvolvimento humano. Deus quer te desenvolver, irmão, em 2021. Ainda em 2021. E ele não vai cessar, ele não vai cansar, lembra? Ele não é um Deus que cansa, né? Quem cansa é a gente quando tenta fazer as coisas do nosso jeito. Então, aonde que Deus está te... O que Deus está te convidando no resumo da ópera, como diz meu pai? Para você ser bem sucedido e prosperar, para você ser forte e corajoso, você precisa meditar na minha palavra. Por quê? Porque é dessa forma que eu converso com essa geração de 2021. Eu não converso com a geração de 2021 falando assim: oi, Bruna, bom dia, Betina, você tá de 4 meses? Bom dia. Deus não fala com a gente dessa maneira. Ele já fez tudo pra gente, gente. Tá aqui, ó. Chegou o momento de você degustar isso. Então, o que ele falou para Josué continua valendo pós-Cristo. Melhor ainda. Nós temos uma revelação de Deus em uma pessoa que veio em carne. Jesus. O Verbo encarnou. Então essa fé, anota aí, essa fé vai fazer com que os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu jeito de viver, o seu jeito de se comportar, tudo isso vai mudar. E o modelo é Cristo, irmão. Por isso que Paulo diz, e eu concluo hoje também, isso entrou na minha vida. O meu viver é Jesus. O problema é se eu falar isso pra uma pessoa que não entende nada da palavra e só falar isso pra ela. Lascou, né, irmão? Então não vai fazer isso não, né? Não vai chutar o Lego, né, irmão? Deixa a pessoa vir. Às vezes ela precisa estar cansada e sobrecarregada. Precisa cair a casa pra ela vir. Então espera. Talvez o seu marido ainda não cola na videira. Talvez sua filha, seu filho. Espera no Senhor. Se satisfaça. Deixa aquele que quer te satisfazer entrar na sua vida e espere, porque ele promete: eu vou levar a sua família. Calma, não é McDonald's. Entendeu, gente? Jesus falou com você. Deus falou. Esse Deus eterno, esse Deus que não se cansa, te respondeu algo? Ele te direcionou em algo? Se não, vá conversar com ele, escute de novo o que ele está tentando te dizer. Na verdade, tentando não, ele não tenta, ele já disse. Você que está tentando entender no seu jeito. Pede a revelação divina, irmão. Deixa entrar. Tão somente medite na minha palavra. Tão somente converse comigo. Tão somente entre aqui. Tão somente se coloca nesse livro de Isaías. Coloca você no livro. Lembra? Não é um livro, é a boca de Deus. E ele te ensina, e ele me ensina isso. Se coloca lá. Você vai falar assim, ó: o meu caminho não está encoberto aos olhos do Pai. O meu direito de ser feliz não está passando despercebido de Deus. O meu direito de ser feliz, Deus está me vendo. E Ele vai colocar aquilo que é necessário dentro de mim para eu ser feliz. Que não depende de nada que meus olhos vejam. Não precisa ver, precisa crer. Eu estou colado num Deus que é eterno, Criador dos confins da terra, um Deus que não se cansa e não se fadiga. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece, ele me fortalece e multiplica as minhas forças. Então, Deus te chama não para ser forte, mas para você ser dependente dele. Acabou. Amém? Vamos orar?
Deus não te chama para ser forte. Ele te chama para ser dependente dele. Quem pegou isso, manda um check aí, pelo amor de Deus. Tá cansado? Deus não te chama para ser forte. Deus te chama para ser dependente dele. Você tá cansado porque você tá tentando ser forte. E esse ambiente não é um ambiente de julgamento. Deus não te julga, Ele não te condena. Tá escrito, é que talvez você não conhece. Ele te salva disso. Ele te tira desse tribunal de que você tem que ser forte, mulher. Pode estar uma estrambalheira, pode estar um vucu-vucu a sua vida, mas a partir de hoje a sua vida mudou. Eu não vou nem falar que muda, ela já mudou pela fé, irmão. Então, Jesus, eu dependo de você agora, Jesus, para que o seu espírito invada as famílias, invada a mente com amor dessa mulher e desse homem que está aí, para eles entenderem de que a força vem de você, Jesus. Os sonhos vêm de você, a identidade vem de você, a sabedoria vem de você. O cachaceiro do Odelei não curte mais a cachaça, ela não satisfaz mais. E quem satisfaz ele? Jesus de Nazaré. É tão bom ver o agir de Deus na sua vida. Depois você conta pra gente. Amém? Que você tenha a melhor sexta-feira da sua vida. Você pode ter vindo com a semana carregada de coisa e cansado, mas parou aqui. A partir de agora, Deus te levanta em nome de Jesus. Receba aí. Espírito Santo invadindo você. E Ele não está falando para mim isso. Eu creio, porque está escrito. Eu creio mesmo, irmão. Tô nem aí. Creio mesmo, salvou minha vida. Você pode ter vindo cansado ao longo dessa semana. Você pode ter acordado cansado. Mas as suas forças são renovadas agora. E você está sabendo quem está renovando você. Jesus de Nazaré, o Nazareno, que fez o maior esforço do mundo, ir para a cruz, passar vergonha, dor, tapa na cara, muita dor, mas ele já sabia que ele iria ressuscitar, e por isto ter acontecido, isso daqui é vivo, estamos aqui. Porque ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, significa que ele venceu a morte. Significa que esse que está te chamando vence qualquer problema, irmão. E significa, como diz na palavra, como ele promete, eu vou voltar. E ele pergunta, será que eu vou encontrar fé ainda na terra? Será que eu vou encontrar pessoas me aguardando? Será que eu vou aguardar pessoas aguardando a minha volta? Está escrito isso. Será que eu encontrarei quando Jesus fala da porta fechada, será que eu encontrarei fé? Fé é igual intimidade com Deus. Se ninguém te ensinou isso, chegou a hora de você aprender. Está escrito, é desse jeito que ele faz, desde a primeira página até a última. Relacionamento comigo. Vem, vem, vem. Todos que estão cansados, todos que estão sobrecarregados, vem. Que glória. Que glória. Chegou o momento de você degustar isso. Deguste mesmo. É graça para você. É de graça. Não paga nem R$ 9,90, não paga R$1, não paga nada, irmão. Já foi pago na cruz. O homem está vivo. E ele está te vendo. Que Deus abençoe abundantemente seu dia. Que você viva essa sexta-feira com paz e com alegria. Não sua, não minha, não do Instagram, não do seu trabalho e não do
Cola na videira e não da sua família. Não são essas coisas que vai trazer a paz e a alegria para você no dia de hoje. É Jesus. A palavra viva. Ela te satisfaz. Então, quanto mais você ler, meditar, ouvir, conversar, quanto mais tempo você passar aqui, mais você experimentará dessa graça. É assim que minha vida foi transformada e é que eu vejo as pessoas sendo transformadas. Baixa o aplicativo aí, Glorify, um aplicativo de devocional. O Odelê ontem falou que ele usa o Holy Bible, né, que a gente tinha indicado aqui, que é muito bom também, Holy Bible. Enquanto ele está no trem, ele não está jogando videogame. Ele pode jogar videogame, claro que pode. Eu jogo, você joga. Eu não jogo mais há um tempo que consumiu o controle, mas eu jogo, irmão. Mas é o seguinte, antes de jogar, eu preciso meditar na palavra, eu preciso conversar com Deus. Ele está querendo falar comigo. Eu fui numa igreja pregar, graças a Jesus, e ele, na Lagoinha lá de Piracicaba. Se tem alguém de Piracicaba aí, um beijo no seu coração. E a gente falou isso lá. Chegou o momento de você ler a Bíblia, não só aqui na igreja. Deus está te chamando para falar com Ele no seu banheiro, no seu quarto, na sua casa. Busque e você vai achar. Como eu precisava dessa palavra, estou travando uma guerra e estou a ponto de desistir da vida. Mas creio que Deus vai restaurar e transformar tudo em minha família e em minha vida. É isso aí, neguinha. E ainda chama neguinha, né? Que legal. Neguinha TK 2010. É isso aí. Já valeu a pena só pelo fato de a gente ler isso daí. Só que eu não posso, só para vocês entenderem, eu não posso ser feliz se eu ver um testemunho lindo aí da neguinha. Não. Eu já tenho ele dentro de mim, eu já tenho tudo. Agora isso daí é só edifica. É tudo transbordo. Mas é bom demais ver isso. Porque é para isso que ele nos chamou aqui. O Cola na Videira é um ministério, é um projeto dele, prometido em 2016, que se cumpriu em 2020, 4 anos depois, irmão. Ai, uma Copa! Tem que esperar uma Copa? Um ciclo de 4 anos, uma Olimpíada inteira. Rapaz, os que esperam no Senhor se alegram. Deus não quer você forte, Deus quer comunhão diária. Deus não quer... Eu vou colocar no YouTube, presta atenção vocês. Eu vou subir um post agora, exatamente sobre isso. Dá um check, compartilha, comenta. Por quê, gente? Porque a neguinha veio aqui, porque alguém fez isso lá atrás. A neguinha que tá aqui escrita, a Tati, a Elaine, só chegaram aqui, que são pessoas novas, porque outras que já estão aqui há um tempo, estão compartilhando os posts, comentando. E aí o sistema do Instagram vai avisando mais gente. O Cola na Videira tá vindo muita gente nos últimos meses. São pessoas, são almas que Deus está resgatando, irmãozão. Então me ajuda nisso daí. Na verdade, você faz o que seu coração mandar. Mas se você foi abençoado, manda pelo menos um check de lá. Ou compartilha. Viu, neguinha, por exemplo? Compartilha isso aí que você escreveu lá no comentário do post. Eu vou subir agora esse post. Espera 5 minutos, entra no Instagram e comenta. Escreve o que Deus falou com você. Por quê? Porque outras pessoas vão ser alcançadas, Deus usando o seu testemunho. O que Ele falou com você hoje. Não é o que é o certo, o que é isso, o que é aquilo. Não, o que Deus falou com você, irmão. Qual é o seu testemunho hoje? Às vezes a gente fica esperando o testemunho, esperando. Qual é o seu testemunho hoje com Deus? Testemunho é experiência. Qual é a sua experiência com Jesus hoje ao ouvir essa palavra? Aí você escreve e você creia mesmo. Fala assim, ó, antes de você dar um enter. Eu serei um instrumento na mão de Deus. E dá o play. Você vai ver. Seja um instrumento dele. É só instrumento.
Tchau, gente. Beijo, Lili. Beijo, Miglória. Beijo, Tati. Vai lá no post daqui 5 minutos. Eu só vou fazer ele aqui, tá bom? Rapidinho. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.